Oi, turma, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as equações irracionais, que é o assunto que a gente vai estudar segundo o nosso cronograma, né, na semana 2, que é do período de 17 a 21 de agosto. Então, acessando aqui o nosso material, tá? Aqui a definição, os exemplos vocês têm no material impresso, né? Então, o que diz a definição, né? Que equações irracionais são aquelas cuja incógnita está sob o radical. Vamos pensar um pouquinho no termo irracional. Na matemática, no oitavo ano, a gente estudou o conjunto dos números irracionais, né? Se a gente for lembrar um pouquinho a definição desse conjunto, né, é de que se tratam de números decimais infinitos, né? E alguns exemplos que a gente estudou, né, além do número π, eram as raízes quadradas de 2, raízes quadradas de 3, né? Ou seja, a presença de raízes, né, cujo resultado, né, se a gente vai calcular, não é um resultado exato, né, ou seja, é um número decimal infinito. Tá? E realmente, nas equações, né, a gente tem a presença, né, dessas raízes, né, só que o que acontece? A nossa incógnita está sob o radical, ou seja, está dentro dessas raízes. Tá? Essa, então, é a definição de equação irracional. Então, sempre que a gente tiver uma equação onde a incógnita, seja a letra x ou qualquer outra incógnita, né, representada por qualquer outra letra, estiver dentro da raiz, tá? Seja raiz quadrada, raiz cúbica, né, ou qualquer outra raiz, a gente vai ter uma equação irracional. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, que todos são equações irracionais. Então, aqui a gente tem a raiz quadrada de x mais 2, ó, o x está dentro da raiz. Aqui na letra B, o x ele aparece em dois momentos na equação, dentro da raiz e aqui x menos 4 sem estar dentro de uma raiz. Tá? Mas basta que uma das incógnitas, né, uma das letras esteja dentro de uma raiz, isso já basta para ser uma equação irracional. Aqui a gente tem a raiz cúbica de x, menos 6 igual a 10, então aqui a gente também tem a presença da incógnita dentro de uma raiz. E aqui 3 raiz de x menos 4 igual a 5. Então, aqui ela também, a nossa incógnita está sob radical. Aqui eu coloquei, tá? Isso vocês não têm no material de vocês, tá? Mas só para complementar, eu coloquei várias equações, né? Se a gente for observar em todas elas, a gente tem a presença de raízes, né? Mas nem todas estão marcadas como equações irracionais. Então, vamos entender um pouquinho isso. Por exemplo, aqui na letra D, a gente tem a raiz, só que se a gente for observar, a gente tem o número 3 dentro da raiz. E a definição de equação irracional nos diz que a incógnita tem que estar dentro da raiz. Então, nesse caso, a D não é equação irracional. Tá? A letra G, a gente tem aqui, ó, x mais a raiz quadrada de 2x igual a 5. Então, se a gente for perceber, a gente tem uma raiz, aqui a raiz quadrada de 2 está multiplicando x. Só que o x não está dentro dessa raiz, então também não é equação irracional. Na letra I, também, ó, a gente tem as nossas incógnitas não estão dentro da raiz, né? E na letra J, é um pouco semelhante aqui à letra G, tá? A gente tem a raiz quadrada de 3 que está multiplicando o x ao quadrado, ou seja, é o coeficiente A dessa equação do segundo grau, tá? Mas isso não torna essa equação como uma equação irracional, na verdade é uma equação do segundo grau. Tá? E a questão é como nós vamos resolver esse tipo de equação, né? Já que a nossa incógnita está dentro de uma raiz. Tá? Então nós temos aqui um passo a passo, né, de como a gente vai resolver. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é isolar o radical em um dos membros da equação. Elevamos os dois membros da equação a um expoente adequado. Aqui a gente vai usar o conceito de simplificação de radicais. O que seria esse expoente ao quadrado? Tá? Se eu tenho uma incógnita, tá, que ela está dentro de uma raiz quadrada, né, eu vou usar o expoente 2, né, ou seja, eu vou elevar ao quadrado, porque raiz quadrada e elevar ao quadrado são operações opostas. Né? Então, é uma forma de eu eliminar esse radical. Se eu tiver, por exemplo, a minha incógnita dentro de uma raiz cúbica, eu vou elevar, no caso, esse termo ao cubo. Tá? Então, essa é a ideia da simplificação. Né? Para simplificar os radicais, a gente tem que observar o tipo de raiz que a gente tem, ou seja, o índice, né?
E o expoente, que a gente vai elevar esse termo, vai ter que ser igual a esse índice, para que a gente consiga fazer a simplificação. Aí a gente resolve a equação, né? E por fim a gente tem que verificar as soluções encontradas, tá? Porque nem sempre as soluções serão válidas para a equação irracional dada. Por que isso acontece? A gente sabe que quando a gente tem raízes, né, com índice par, por exemplo, a raiz quadrada, né? A gente sabe que, dependendo do radicando, ou seja, o número que eu tiver dentro dessa raiz, nem sempre eu vou conseguir resolver. Então, a gente já viu vários exemplos até na nossa aula do Zoom, a gente teve um exemplo lá da raiz quadrada de menos 100, né? Dentro dos números reais a gente não consegue resolver, né? Então, e aqui nesse processo, né, de resolução da equação irracional, o que a gente acaba fazendo? A gente vai ver um pouco melhor nos exemplos, né? A gente faz essa simplificação, a gente transforma essa nossa equação irracional ou para uma equação do primeiro grau, ou para uma equação do segundo grau, só que nem sempre as soluções dessa outra equação vão se enquadrar numa equação irracional, por causa desta restrição, né, de que dentro de raízes quadradas, por exemplo, eu só posso ter números positivos ou zero. Né? Eu não conseguiria calcular a raiz quadrada de um número negativo. Então, esse é um ponto que a gente tem que observar. Tá? Então, resumindo, a gente isola a radical, eleva os dois membros da equação ao expoente adequado, que o que seria isso? Né? A gente observar o índice da nossa raiz, o expoente vai ter que ser o mesmo valor, né? Resolvemos a equação e não podemos esquecer da verificação, tá? Que nem sempre as soluções que a gente encontrar para esta nova equação vão servir para a nossa equação irracional. Tá? Então, vamos aplicar essas regrinhas aqui em dois exemplos que eu vou apresentar para vocês. Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui, né, a raiz quadrada de x mais 4, né, menos 3 igual a zero. Então, aqui a gente vai ter que aplicar o nosso primeiro passo, né, que é isolar o radical, né. Então, como que a gente vai isolar? Esse menos 3, como ele não está dentro desse radical, ele vai ter que passar para aqui para o segundo membro da equação. Tá? Então, a gente vai ficar aqui com a raiz quadrada de x mais 4 igual a 3. Como aqui eu tenho uma raiz quadrada, então eu vou elevar os dois termos da minha equação ao quadrado. Tá? E o que vai acontecer aqui? Ó? Raiz quadrada de x mais 4 elevado ao quadrado, eu vou conseguir simplificar a minha raiz. Então, o que vai, desse primeiro membro assim, da minha equação, o que vai nos restar? Vai restar o x mais 4, que é o nosso radicando. Aqui no segundo membro da equação eu tenho o número 3. Tá? Como ele não está dentro de uma raiz, tá? Eu vou ter que fazer o cálculo aqui do 3 ao quadrado, que é 9. X mais 4 igual a 9, então é uma equação do primeiro grau. Né? Então, assim, é uma equação bem rápida assim, de resolver. Então, a gente isola o x, faz aqui a subtração do 9 menos 4, x igual a 5. Tá? Então, o que é a verificação? Então, o processo de verificação, a gente vai usar essa equação irracional que a gente tinha aqui no início, né? No lugar do x, a gente vai colocar o valor de x que a gente encontrou aqui nessa equação do primeiro grau, tá? Então, a gente tem aqui, ó, raiz quadrada de x mais 4 menos 3 igual a zero. Então, a gente vai substituir esse x pelo 5. Então, a nossa expressão vai ficar nesse formato aqui, ó. Raiz quadrada de 5 mais 4 menos 3 igual a zero. Resolvendo essa soma aqui, a gente vai ter a raiz quadrada de 9 menos 3 igual a zero. A raiz quadrada de 9 é 3. 3 menos 3 vai ser zero. Ou seja, aqui a gente tem uma igualdade verdadeira, né? Então, a gente tem o mesmo valor, a mesma quantidade em ambos os lados da equação, né? Isso comprova que essa igualdade existe, ou seja, está validado o nosso resultado, então a solução do problema dessa equação, tanto da equação irracional como dessa equação do primeiro grau aqui, é igual a 5. Tá? Aqui no exemplo 2, então nós temos uma outra equação irracional. Tá? Aqui nesse caso, a gente vai poder pular a etapa de isolar o radical, porque ele já está isolado. Tá? Então, a gente tem aqui a raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1. Tá? Então, essa parte do isolar já está feita. Então, a gente já vai elevar os membros da equação a um expoente adequado, e nesse caso, por se tratar de raiz quadrada, o expoente vai ser 2. Então, a raiz quadrada de x mais 5 elevado ao quadrado
O x menos 1 eu também vou elevar ao quadrado, né? O que a gente faz de um lado da equação, nós temos que fazer do outro lado da equação para manter o equilíbrio. O que acontece aqui? Como o x mais 5 ele está dentro de uma raiz quadrada, eu estou elevando ao quadrado, são operações opostas, eu consigo fazer a simplificação e eu fico com simplesmente x mais 5. Nesse outro membro da equação, menos 1 ao quadrado, eu vou ter que, só lembrando, né, x menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer a multiplicação de x menos 1 vezes x menos 1. Então, eu vou ter que resolver essa multiplicação de polinômio por polinômio, né? Então, vai ficar aqui x ao quadrado menos 2x mais 1. E deste passo aqui, ó, então, já resolvi todas as multiplicações possíveis, já fiz simplificação. Então, desse passo em diante, a gente vai fazer algo que a gente já vem fazendo nas últimas aulas, né? A gente tem uma equação do segundo grau que a gente vai ter que reorganizar ela e escrever na forma geral, né? Que é a gente ter todos os termos do primeiro membro da equação igualados a zero. Então, a nossa equação fica neste formatinho aqui, x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Aí a gente resolve pela fórmula de Bhaskara, como a gente já vem fazendo nas últimas aulas. Então, aqui eu só resumi um pouquinho, tá? Então, aqui o nosso A é 1, o B é menos 3, o C é menos 4. Então, a gente calcula aqui o valor do discriminante, né, que é representado pela letra delta. Depois a gente substitui na fórmula de Bhaskara. E aqui nós encontramos dois valores. Tá? Aqui, na verdade, nós já tínhamos, já poderíamos identificar isso, né, que o delta resultou num valor positivo, né? Então, sempre que o discriminante a gente tem um valor positivo, a gente vai ter dois valores possíveis, né? Duas raízes reais e diferentes. Então, a gente encontrou aqui, ó, o 4 e o menos 1. Como a gente chegou numa equação com dois valores possíveis, então nós vamos ter que fazer a verificação dos dois valores. Tá? Então, a verificação, só lembrando, a gente vai lá usar a nossa equação irracional lá do início, né? E substituir o x pela solução que a gente encontrou nessa equação do segundo grau. Então, quando o x for 4, vamos testar para ver se mantém a igualdade, isso se vai ser verdadeiro para a nossa equação irracional. Então, aqui a gente fez a substituição, né? Então, raiz quadrada de 4 mais 5 igual a 4 menos 1. 4 menos 1 é 3, aqui a gente encontrou a raiz quadrada de 9, que também é 3. Ou seja, x igual a 4 é uma solução possível para a nossa equação irracional. Agora, vamos ver para o x igual a menos 1. Tá? Então, menos 1 mais 5 é a raiz quadrada de 4, né? E o x menos 1 vai ficar menos 1, menos 1. A raiz quadrada de 4 é igual a menos 2, 2 e menos 2, tá? Ou seja, essa aqui vai ser falsa. Então, x igual a menos 1 não pode servir como uma solução para a nossa equação irracional. Tá? Então, para a nossa solução, a gente vai poder utilizar apenas o número 4. Tá? Então, pessoal, de equações irracionais é isso. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, podem me perguntar. Nós também teremos a nossa aula pelo Zoom na semana que vem. Né? Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.